Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação de sexta-feira, falando de debates, conversando sobre temas de extrema relevância e que precisam, né, ser conversados. E um desses temas que o Mesa de Debates vem tratando, obviamente, é a questão da CPI do MST, né? O objetivo do mesa de debates é dar voz ao movimento, uma vez que ele está, né, no nosso entendimento, ele está sendo atacado aí por setores da extrema direita e por setores do agronegócio que estão aí por trás dessa CPI. E o convidado de hoje é o Paulo Henrique Campos, ele que é da direção nacional do MST e vai trocar uma palavrinha com a gente sobre essa questão. Então, tudo bem, Paulo? Antes da gente começar, peço que, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal Mesa de Debates. Agradecer em nome do movimento pela oportunidade de dialogar sobre esse tema, né, da CPI, que é um tema bastante caro, né, para o movimento nesse contexto da conjuntura brasileira, mas também importante, né, tirar dúvidas, esclarecer a sociedade, né, sobre quais são os reais objetivos dessa CPI. Eu sou Paulo Henrique, né, eu sou cearense e sou da Coordenação Nacional do MST, assistente social de formação, e sou filho de assentado da Reforma Agrária na região do Sertão Central do Ceará. Então, maravilha, Paulo. Vamos aí para a primeira, porque essa foi a primeira semana, né, de debates, né, da CPI. E é um negócio já, pelo visto, já colocou já assim uma forma terrível, né, para não falar outra coisa. Como que você avalia aí as primeiras discussões da CPI do MST? Muito bem. Guilherme, assim, bom, primeiro que a CPI ela já quer apresentar um relatório final, né? Então, se nós formos analisar, né, essa semana, né, as primeiras sessões que aconteceram ali, então, na verdade, era o que nós já avaliávamos como um palco de discussão da extrema-direita no Brasil para atacar o movimento sem terra e, com isso, também atacar a luta social, né, a luta social brasileira, e tirar o foco dos reais problemas que afligem a sociedade brasileira, especialmente, né, no que diz respeito ao campo, né? A primeira, né, se você analisar a primeira sessão, né, o relatório apresentado pelo Ricardo Salles, que não tem nenhuma moral para estar na mesa da CPI do MST, porque todo mundo sabe que ele é investigado por crimes ambientais, né, assim como o envolvimento, né, dos outros membros da mesa. Então, essa primeira semana, né, de debates na CPI, né, e, consequentemente, né, isso vai para a sociedade brasileira, né, como uma disputa, né, ali representa uma disputa de interesses, né, interesses tanto da bancada do agro, né, do agronegócio, representado por vários deputados, né, que são da bancada do agronegócio, foram financiados pelo agronegócio no Brasil, e também tem interesses em relação aos crimes, né, cometidos, sejam crimes ambientais, mas também em relação, inclusive, com os atos, né, antidemocráticos do 8 de janeiro. Por outro lado, né, nós temos uma bancada de deputados, né, que estão fazendo essa defesa, né, a defesa do movimento, né, por entender que, né, o MST, né, passará por mais essa CPI,
Mas, Guilherme, foi uma semana, né, que nós já esperávamos, né, que, digamos assim, todo esse cenário, né, de palco para servir de propaganda para a extrema-direita no Brasil. E estamos, né, nós parlamentares, fazendo uma boa defesa, né, em relação ao que realmente, né, deveria ser objeto, né, de debate na CPI, né, que são os verdadeiros crimes cometidos contra o povo brasileiro, né, no que diz respeito à violência no campo, à grilagem, né, os crimes ambientais e tudo mais. Então, é uma CPI que já tem, né, no seu relatório, né, o anúncio do que será o relatório final da CPI, mas estamos muito tranquilos, viu, Guilherme, em relação a isso. Iremos para a CPI, né, fazer o debate político, né, porque não o que nos interessa é esclarecer a sociedade brasileira quais são os projetos que estão em debate, né, que estão em desenvolvimento na agricultura brasileira. Eu quero pegar uma das pessoas que foram interrogadas na CPI, que é o governador Ronaldo Caiado. Como que você primeiramente avalia, né, o dia, né, que o Ronaldo Caiado for depor na CPI? Muito bem. O Ronaldo Caiado ele primeiro é um descontrolado, né? Então ele claramente, né, foi um descontrole emocional, inclusive, né, em relação aos ataques, né, aos ataques contra o movimento. Mas não só, Guilherme, ataques contra o movimento, né, ataques contra as pessoas que lutam, né, por reforma agrária, as pessoas que lutam por justiça social no campo, né. Ele é de um estado, né, que é de um estado onde o agronegócio, né, tem uma hegemonia no campo, né, então, inclusive, com vários conflitos, né, com vários conflitos de terra. Então, ele é essa representação mais, digamos assim, Guilherme, atrasada do agronegócio brasileiro, né, que não, né, consegue dialogar com as diferenças democráticas no país, né? Então é aquele parlamentar que representa essa ala do agronegócio que não consegue dialogar com setores democráticos, que não consegue dialogar com a democracia. Então o papel dele ali na CPI foi, digamos assim, ele revelou, né, o que é essa ala mais retrógrada, digamos assim, do agronegócio no Brasil, né? E, evidentemente, que ele está ali para defender os interesses, né, de quem o financiou, né? E ele próprio, né, é um representante, né, um representante dos interesses do agronegócio, e a gente lamenta, né, porque ele, né, acabou a sessão, né, encerrou a sessão, e isso nós, né, não queremos, né, o que queremos é um debate franco, aberto em relação à CPI, e só lamentamos porque, mas é o comportamento, né, descontrolado de vários parlamentares que estão naquela CPI, é, que utilizam do microfone da CPI para atacar os parlamentares, né, atacar o movimento sem terra, né, inclusive criminalizando, chamando de bandido, né, de outras nomenclaturas que não interessam ao debate público brasileiro e não deveria ser propagado numa CPI que pretende, né, ser um debate, né, minimamente democrático, né, no parlamento brasileiro. Então, Ronaldo Caiado, né, ele é essa representação mais, digamos assim, fascista, né, do agronegócio no Brasil, e naquela sessão ele revelou, né, quais são as características aí de quem, né, defende as ideias do agronegócio.
Eu acho que a gente podia aprofundar um pouco mais sobre a questão do Ronaldo Caiado, porque acho que diz muita coisa sobre o que está acontecendo, né? E eu acho que caberia a pergunta: quem é o Ronaldo Caiado, antes de mais nada, né, o Paulo? Sim, bom, o Ronaldo Caiado, né, ele na verdade ele tem um histórico, né, de defesa, mas também de crimes, né, isso não é eu que estou dizendo, né, isso é verbalizado, né, inclusive nos meios de comunicação, né, os processos de investigação que acontecem contra ele. Então ele é essa figura, Guilherme, então, dessa relação que foi se estabelecendo, né, então, como ele é um dos parlamentares, digamos assim, né, foi governador, né, e ele é essa figura, né, mais, digamos assim, que tem historicamente tem essa relação umbilical com o Estado brasileiro, né, é, uma hegemonia, né, completa, digamos assim, no seu Estado, né, e que sempre criminalizou a luta social, a luta por reforma agrária, né, a perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras, e né, esse sujeito que sempre esteve, né, alinhado ao agronegócio no Brasil e sempre esteve nesse processo, né, de financiamento, né, das grandes campanhas do agronegócio, né, das campanhas de outros parlamentares no Brasil. Então, ele é essa figura emblemática, né, digamos assim, do que é mais de retrógrado na política brasileira, que ele representa esse setor mais, digamos assim, atrasado do agronegócio no Brasil. Então, o Ronaldo Caiado, né, ele representa essa parcela, né, do agronegócio no Brasil. E, né, é importante, né, para quem nos acompanha, que ele é uma figura que está há muitos anos, né, na política brasileira, atuando nessa perspectiva de criminalização da luta social, de criminalização dos camponeses, de criminalização do MST, e ele, por si só, é um latifundiário, né? Então, ele é um latifundiário, né, do seu Estado, que está a serviço, né, dessa lógica, digamos assim, do latifúndio atrasado, do agronegócio atrasado também. Perfeito. Ô Paulo, vamos usar esse espaço aqui do canal, né, para além de fazer a discussão política, desvendar algumas mentiras, as chamadas fake news, né, contra o movimento, né? E a primeira fake news que eu queria que você comentasse é sobre, né, o próprio depoimento do governador Ronaldo Caiado associando o movimento com o narcotráfico. Gostaria que você esclarecesse a população em relação a isso. Porque a gente sabe que a verdade, mas assim, pro ouvinte que, né, que tá aí sendo disputado aí pelas disputas políticas, aí não gosto do termo narrativa, saber o que tá acontecendo, a verdade, né, do... Bom, Guilherme, então, assim, essa foi uma das aberrações, né, que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, né, verbalizou sem nenhuma responsabilidade, porque ele, como governador, já foi parlamentar, né, é uma figura pública, deveria ter um pouco mais de decência quando se verbaliza uma narrativa dessa na sociedade brasileira. E ele, né, é uma figura pública, né? Inclusive deveria ter um entendimento de não verbalizar uma mentira dessa, né, para a sociedade brasileira, né? O MST não tem nenhuma ligação, o MST não tem nenhuma ligação com o narcotráfico, né? O nosso papel histórico do movimento, né,
desde o seu surgimento, foi a luta pela reforma agrária, né, a luta, né, pela terra, pela democratização do acesso à terra, e a luta para produzir alimentos saudáveis para o povo brasileiro, né, para os camponeses e camponesas. Então, essa é uma das maiores fake news, Guilherme, que o movimento, né, é atacado, né, e evidentemente, para tirar o foco, né, do que o movimento vem produzindo, né, de bom, né, para a sociedade brasileira, né. Então, a gente só lamenta, né, que o movimento, infelizmente, ainda depois de 40 anos, tenha que passar por uma fake news tão horrorosa, digamos assim, que é ser associado, né, ao narcotráfico, e que o Ronaldo Caiado deveria, né, pensar um pouco, né, sobre essa narrativa que se constrói. O movimento, né, é um movimento social, né, um movimento popular, tá certo? Então, nós não temos, né, não temos nenhuma ligação e não temos nenhuma relação, né, com esse tipo de organização no Brasil, porque o movimento vai fazer 40 anos no próximo ano e é um movimento social de luta pela terra, pela democratização do acesso à terra, um movimento social legítimo na sociedade brasileira, né, pela sua característica de produção de alimentos, mas também de produção de conhecimento, né? Então, a gente só lamenta e, né, explicar para a sociedade, para quem está nos acompanhando, né, que essa é uma das maiores fake news contra o movimento, né? Nós somos um movimento social legítimo de luta social no Brasil pela democracia, né, e pela produção de alimentos, pela democratização do acesso à terra. Entendi, Paulo. Espero que os ouvintes também entendam e compreendam, né, a versão verdadeira aí dos fatos. E, Paulo, é o seguinte, ainda nessa questão da fake news, acho que a gente poderia fazer um questionamento a mais, né? Que, por exemplo, foi basicamente na mesma semana ou numa semana anterior que o tio da senadora Damares Alves foi acusado aí de tráfico, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também, né? Porque acusa o movimento de estar ligado ao narcotráfico, mas sendo que a própria extrema-direita tem ligação aí com o tráfico, né? Que eles acusam o movimento, né? É interessante esse negócio, né? Bom, é por isso que eu comentei anteriormente, Guilherme, que eles, na verdade, essa fake news, né, ela se volta contra a extrema-direita, né? Você citou, né, esse caso, né? E esse caso é um caso emblemático, né, para a sociedade. Ninguém vê quase aparecendo, né, na mídia, né, né, não há um palco, né, de divulgação na mídia. E essa é uma das contradições da extrema direita, né, no Brasil. Se nós fosse falar aqui da família Bolsonaro, né, também o que está, tudo isso que está por trás, né, da família Bolsonaro, mas não só da família Bolsonaro, né, essa extrema-direita raivosa no Brasil, né, que tem todo mundo sabe que tem ligação com o narcotráfico, tem ligação com as milícias, né, tem ligação com tudo, né, essas organizações, sobretudo no Rio de Janeiro. Então, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso está exposto, estão em processo de investigação, né? Então, é a própria contradição da extrema-direita no Brasil que nos acusa, mas que quem está sendo investigado, né, não é o MST por isso, quem está sendo investigado é os parlamentares, né, os financiadores, né, do narcotráfico e também a sua ligação com as milícias do Brasil, né, Guilherme? Então, essa digamos assim, a contradição que a extrema-direita está vivenciando. E também, Guilherme, é bom deixar claro que quando nós falamos disso,
também vem à tona o tráfico de madeira, sobretudo na região amazônica, né? Agora, inclusive, com vinculação do relator, né? do relator da CPI, o Ricardo Salles, né? Todo mundo sabe, inclusive foi produzido um livro, né? Um livro de um delegado da Polícia Federal, quando o Ricardo Salles estava no Ministério do Meio Ambiente. Esse livro foi produzido, inclusive as ligações do Ricardo Salles com o tráfico de madeiras e outros crimes ambientais, sobretudo na região amazônica do país. Né? Então, por que a CPI não investiga também esses crimes de narcotráfico e de tráfico de madeiras e ligação com as milícias desses parlamentares, né? Que nós sabemos que estão sendo investigados e não deveriam apontar os canhões para o MST. Entendi. E, ô, Paulo, só peço para você manter o microfone desligado. Acho que você não percebeu que seu microfone tá ligado aí quando eu estiver falando isso. E, ô, Paulo, é, saiu um vídeo recentemente, né, do Gilmar Mauro, né? Inclusive o Gilmar já esteve aqui bem no começo, né, do canal Mesa de Debates, em relação a uma visita da CPI numas terras do MST. Gostaria que você comentasse um pouco mais essa denúncia, né, que o Gilmar Mauro fez. Bom, isso já era esperado também, né? A CPI, né, tem como um dos objetivos, né, essa criminalização, né, do movimento. Essa visita, né, no Pontal do Paranapanema, se não me falha a memória, foi no Pontal do Paranapanema. E, né, uma visita, Guilherme, né, para tentar intimidar também o movimento, né? E nós queríamos que essa diligência fosse, né? Nós não temos nenhum problema de ser diligência a uma área do MST. O Gilmar Mauro chama a atenção é que, né, ao invés de ser uma diligência numa área do movimento, também a diligência fosse nas áreas griladas de terra que existe no Pontal do Paranapanema, né? Hoje são, né, milhões de hectares de terra que são griladas no Pontal do Paranapanema e, ao mesmo tempo, áreas, né, que são áreas públicas que deveriam ser destinadas para a reforma agrária, né? Então, nos chama a atenção, Guilherme, essa seletividade, né, da CPI no foco dos problemas, né, que poderia se investigar, né, poderia se abordar esse tema das terras griladas no Brasil, sobretudo nessa região, né, do interior de São Paulo, que é o Pontal do Paranapanema, que é uma das regiões onde mais tem terras griladas no país, né? E também, ao mesmo tempo, terras públicas que poderiam ser destinadas para fim de reforma agrária. Certo. E, Paulo, falar mais algumas coisas aqui no primeiro bloco aí da entrevista, né? Ainda na questão das fake news, né, muitos deputados começaram a perguntar se, né, por o assentado estar no movimento precisa pagar algum tipo de taxa, precisa pagar algum tipo de mensalidade para o movimento, né? Tipo, se tem alguma correção, né, do movimento às pessoas que estão lá. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas fake news que tem, né, que tentam levantar sobre o movimento. Bom, te agradeço, Guilherme, a pergunta para explicar, né, para quem nos acompanham. Bom, o assentamento é um espaço coletivo de organização, né? E o MST é apenas um instrumento de organização coletiva dessas famílias. E essas famílias, em geral,
todo, em geral, tem uma estrutura de organização coletiva, seja cooperativa dos assentados, que eles, né, se organizam em cooperativa, ou seja, né, uma estrutura de associação. Isso não foi uma invenção do MST, isso não vai acabar, né, isso não será somente o MST que tem. Então, essas famílias, né, têm instrumentos jurídicos e organizativos nos assentamentos. Então, em geral, essas famílias repassam uma contribuição para a associação porque é um instrumento jurídico dessas famílias, né? Seja cooperativa ou seja associação. Não é um repasse para o MST como organização, né? O MST não fica extorquindo famílias, como se propagandeia na mídia, né, essa fake news. Então, é um processo de conscientização das famílias sobre uma contribuição, né, seja para a cooperativa ou seja para a associação. Isso depende muito de cada região também, Guilherme, porque algumas regiões está mais avançado esse processo de organização de cooperativas, em outras regiões, né, se avança mais o processo de associativismo, né, através das associações. Então, não é uma obrigação, né, digamos assim, você, para ser assentado da reforma agrária, não é uma obrigação, e nem é um processo de obrigatório, né, que o MST, enquanto organização, faz com as famílias. Então, essa é mais uma fake news, né, que é colocado, né, como o MST estivesse obrigando as famílias, né, a ser do MST. E é importante, Guilherme, colocar isso, porque o movimento, né, ele não é uma organização que obriga as famílias a fazer parte do MST, né? Então, nem os assentamentos, né, aproveita a tua pergunta para explicar um pouco sobre isso, os assentamentos são assentamentos de reforma agrária, que o MST, né, é a organização, né, o movimento com a qual as famílias se identificam, mas nem todas as famílias dos assentamentos, né, também é obrigatório fazer parte do MST, entendeu? Então, essa ligação que querem nos colocar como obrigando as famílias dos assentamentos de reforma agrária a fazer parte do MST, essa não é a nossa linha política e essa não digamos assim, a nossa defesa que nós fazemos enquanto política de assentamentos de reforma agrária. As famílias fazem parte do MST por uma identidade de organização política, por uma identidade de luta social, né, de se organizar num movimento social com a qual elas se identificam, né? Então, tanto a questão, né, da contribuição como a questão do pertencimento ao MST depende de cada realidade, de cada assentamento, de cada acampamento que existe, né, no Brasil. Entendi, né, Paulo? Vamos para a segunda parte da entrevista, né? Sair um pouco da CPI e falar mais sobre também o movimento, né? Primeiramente, ô Paulo, para você, qual é a importância de ter o movimento como o MST no Brasil? Muito bem, Guilherme. Eu acho que o movimento sem terra, né, ele cumpre uma função no Brasil, o Brasil como que historicamente, né, tem na sua formação social, a concentração da terra foi uma marca histórica, né, econômica e social na sociedade brasileira, e que não houve reforma agrária, né? Aqui no nosso país não houve um processo de reforma agrária, né, onde a terra fosse distribuída, né, para os camponeses e camponesas produzirem e dali tirar o seu sustento, né, a sua sobrevivência. Então, o que existe hoje no Brasil são políticas de assentamento, né? E não houve um processo massivo de reforma agrária. O MST, quando ele nasce no final da década de 70, início da década de 80, ele nasce, Guilherme, com esse objetivo
de evidenciar esse problema na sociedade brasileira, né? Porque não era possível continuar com tamanha desigualdade social em relação à concentração da terra no nosso país. Então, o movimento apenas é um organizador coletivo de famílias brasileiras que querem ter acesso à terra para trabalhar. Então, essa é a primeira função histórica do MST, né? A organização das famílias para que elas possam, né, lutar pela terra e assim poder dessa terra tirar o seu sustento. A segunda missão histórica do MST é a de produzir alimentos para a sociedade brasileira, que o agronegócio e o latifúndio está comprovado que eles não cumprem com essa função social na sociedade brasileira. Então, o MST tem essa função política, econômica, na sociedade brasileira, de produzir alimentos saudáveis para você que está apresentando esse programa e para quem está nos acompanhando. É só a agricultura familiar que irá conseguir produzir alimentos para o povo brasileiro, dado as contradições da produção do agronegócio, que não produz comida, produz commodities para exportação, e o povo brasileiro consome e come todo dia, não come commodities. O brasileiro come comida, né? Então, essa é a função histórica do MST. A terceira função histórica do movimento, Guilherme, é a luta democrática, né? O processo de luta pela democracia e, alinhado a isso, também um processo de luta, né? É um processo de luta também pelo que nós chamamos de educação do campo, né? De acesso à educação para os camponeses e camponesas, tanto na luta por escola, tanto como a luta pela alfabetização, como a luta pelo acesso à universidade. Então, resumindo, né, o MST cumpre um papel importantíssimo na sociedade brasileira, um importante papel, inclusive, de luta democrática no nosso país, porque ele é um movimento social que inclusive, atua dentro dos marcos da Constituição brasileira, é importante que se diga isso, e o MST é um movimento, né, que, acima de tudo, é um movimento para produzir, né, para a função social da terra que o MST discute, é para produzir alimentos para a sociedade brasileira. Então, é um movimento importante, legítimo, né, para a classe trabalhadora brasileira, especialmente. Você falou aí do latifúndio e do agronegócio. Gostaria que você aprofundasse um pouco mais essa sua explicação, né, onde que você coloca que o agronegócio produz commodity, mas não produz comida, né, na mesa aí do trabalhador. Muito bem, Guilherme. Agradeço a pergunta. Eu acho que é importante explicar para quem está nos acompanhando. E aí, explicar rapidamente. No Brasil, atualmente, existem 3 modelos de disputa na agricultura brasileira. Eu mencionei o latifúndio, né? Esse latifúndio é um modelo, não é mais o modelo hegemônico de desenvolvimento na sociedade brasileira, mas ainda perdura essa ganância do latifúndio, né? Que, em geral, são grileiros de terra, né? Que, em geral, são aqueles que provocam maiores desmatamento na sociedade brasileira, né? E são aqueles e aquelas que ainda têm uma política retrógrada de violência no campo, né? E esses maiores latifúndios estão muito concentrados na região amazônica, né? E, sobretudo, ainda tem uma política de destruição das terras indígenas, etc. Um segundo modelo, Guilherme, é o modelo do agronegócio, né? Esse modelo ele começa a se desenvolver, sobretudo, a partir do final da década de 90, e é um modelo que tem algumas contradições muito graves com a sociedade brasileira. Primeiro,
E aí se fala muito nisso, né? É um modelo que causa destruição da natureza, né? Eles têm uma contradição inerente à natureza, ao meio ambiente, porque é um modelo que se baseia, sobretudo, no uso intensivo de agrotóxicos, né? Recentemente nós, né, passamos por um processo, né, que queriam barrar uma lei, inclusive, né, que foi, né, aprovada aqui no Ceará, né, no parlamento cearense, que é a Lei Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos nas lavouras, né, sobretudo nas lavouras né, de grandes lavouras de monocultivo no Brasil. Então, esse modelo do agronegócio se baseia em grandes máquinas agrícolas e isso gera uma contradição com a geração de emprego no campo, certo? Esse modelo, ele é um modelo que não se sustenta do ponto de vista sustentável ambiental, porque eles precisam produzir em grandes extensões de terra, e esse modelo, sobretudo, não se sustenta do ponto de vista da saúde das pessoas, porque eles estão produzindo mediante a um pacote muito alto de utilização de venenos, certo? E a terceira grande contradição desse modelo, Guilherme, é o que eles produzem. Né? A grande parte do que o agronegócio produz é soja, milho e a pecuária extensiva de carne bovina. Né? Então, e as outras variedades de produtos que a classe trabalhadora precisa se alimentar? Né? Não produz, o agronegócio não produz. E grande parte dessa produção quando eu falei, para commodities, para exportação. Aí você me pergunta, mas isso é importante para o PIB do Brasil? É óbvio que é importante. Eu não estou aqui questionando a importância do ponto de vista da economia do PIB. Eu estou apenas colocando que esse modelo do agronegócio tem uma série de contradições com o meio ambiente, com a saúde humana e com a geração de emprego no campo. Né? Então, é um modelo que não desenvolve os mercados locais, é um modelo que não desenvolve a economia local e é um modelo que está produzindo uma série de doenças por conta da utilização de agrotóxicos na sociedade brasileira. Já foram feitas várias pesquisas, Guilherme, né? Não pelo movimento, mas pelas universidades brasileiras, a quantidade imensa de agrotóxicos que a sociedade brasileira está consumindo. 7,2 litros de venenos a cada brasileiro consome em média por ano. Ou seja, isso de médio e longo prazo irá gerar muitas doenças, inclusive câncer, a população brasileira. O outro modelo é o nosso, né, Guilherme? O modelo da agricultura familiar, que está baseado na produção de alimentos para o desenvolvimento do mercado local, né? É um modelo que está baseado na geração de emprego local, municipal, ou seja, né, estadual. É um modelo que está baseado na produção familiar, ou seja, não está baseado nas grandes extensões de terra de monocultivo, e é um modelo que está baseado na agroecologia, né, que é uma cultura de se relacionar com a natureza, com as relações sociais, seja com o ambiente, seja com as relações humanas. Né? Então, esses são os três modelos, né, em disputa hoje na sociedade brasileira. Quem tem hegemonia hoje? Né? É o modelo do agronegócio, justamente por essa grande propaganda que se construiu em torno, né, desse modelo de agricultura que apresenta uma série de contradições com a nossa saúde, com a vida humana no Brasil e no mundo, consequentemente. Certo. E, Paulo, né, uma coisa que a gente tem que conversar aqui, né, que nesse último período e ainda hoje, né, nós temos visto aí um aumento dos preços dos alimentos. Por mais que hoje parece que deu uma estabilizada, né, mas assim,
o preço do arroz, feijão, o preço da carne ainda está muito caro para a população. E aí cabe a pergunta, né? Que muitos podem fazer. Aonde está o MST para ajudar essa gente que está passando fome? Eu gostaria que você respondesse isso. É verdade, Guilherme. Nós estamos tendo um fôlego, mas nós ainda estamos em um contexto de muitas pessoas passando fome no país, né? E paralelo a isso, né, ainda o preço dos alimentos muito alto. Isso também remete a todo um debate sobre o processo, né, de retomada retomada dos empregos no Brasil, né, Guilherme? Então, esse é uma questão. Né? O MST ele busca, Guilherme, atuar em algumas frentes ou em algumas ações para diminuir esse impacto desse fenômeno gravíssimo na sociedade brasileira, que inclusive deveria ser um dos temas que a CPI deveria também se propor a debater, né? Problema da fome no Brasil, né? O que está por trás do problema da fome no Brasil? Mas, bem, respondendo a tua questão, né? Nós atuamos, isso foi muito propagandeado, né? Nas mídias sociais, na sociedade brasileira, a política de solidariedade do movimento, né? Com isso concentrado na pandemia também, porque era um período onde estava se agravando muito forte o tema da fome, né? Então, nós né, atuamos com muita força nessa política de solidariedade e de distribuição de alimentos, né, para quem estava precisando, né, em situação de extrema vulnerabilidade social. E nós temos uma política de comercialização no Brasil que passa pela rede de armazém do campo, né, são mercados, mas isso não dá conta, Guilherme. Então, o que nós pautamos? Isso depende de um amplo debate com a sociedade brasileira e, sobretudo, com os governos, seja governos estaduais, seja governos municipais, seja governo federal, que é o que nós propomos como política massiva de que os alimentos do MST e da agricultura familiar cheguem à massa da sociedade brasileira. Primeiro, por meio do Programa Nacional, o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e pelo PAA, né, Programa de Aquisição de Alimento, que deve ser retomado, né, já vai ser retomado pelo governo. Então, essa, Guilherme, é a forma massiva de como os alimentos mais baratos podem chegar na mesa da sociedade brasileira. Né? Essas outras iniciativas que eu mencionei são iniciativas pontuais, né? Mesmo as feiras da reforma agrária, que você deve acompanhar e que quem está nos assistindo, né, certamente visitou alguma feira, né, ou tem conhecimento de alguma feira. Recentemente nós fizemos a nossa feira nacional e acontecem muitas feiras, né, nos estados também, mas são políticas, são ações ainda importantíssimas, né, importantíssimas do ponto de vista, né, da população acessar os alimentos que o MST produz, mas ainda não chega na grande massa da população brasileira, né? Das periferias, né? Sobretudo das periferias, mas não só, mas essa grande massa da sociedade brasileira ainda não tem acesso, né? Então, o que é que nós propomos? Nós propomos que seja retomado um programa massivo que é essas duas políticas públicas, o PENAI e o PA. É só com essas duas políticas que a grande massa da sociedade brasileira pode acessar uma produção diferenciada, né, os produtos do MST, os produtos da agricultura familiar. Então, esse é o papel do MST, produzir alimentos para comercializar para essa grande massa da sociedade brasileira que precisa ter políticas públicas, Guilherme, porque precisa ter políticas públicas, né, de compra de alimentos da agricultura familiar. Então, essas são as duas propostas que o MST, né, propõe que seja retomado com muita força para que a gente possa minimamente superar esse tema, né,
de milhões e milhões de pessoas que ainda estão em situação de extrema vulnerabilidade social com o tema da fome no nosso país. E o que o MST produz? Boa pergunta. Precisaria de mais um programa aqui para lhe mencionar. Bom, nós produzimos uma série de alimentos, né? E, Guilherme, assim, acho que a Feira Nacional agora foi uma amostra, né, uma pequena amostra, né, de que a feira, na verdade, cumpre um pouco isso, né, uma amostra do que o MST produz, né. Nós produzimos desde hortaliças, né, legumes, né, que a gente chama de produtos in natura, milho, feijão, mas nós aqui no Ceará, e aí aproveitou a pergunta, Guilherme, para fazer propaganda de pelo menos cinco produtos que nós estamos produzindo, né, de forma mais organizada. Nós temos uma cooperativa, uma agroindústria de produção dos derivados do leite, né, leite, queijo, nata, iogurte, requeijão, enfim, são todos derivados do leite. Então, nós temos uma produção, né, nesse sentido. E aí, se você ainda não foi, quem está nos acompanhando, visite a nossa feira aqui em Fortaleza, que tem uma amostra bonita dessa produção. Nós também produzimos mel, né? Então temos uma produção, né? Uma agroindústria de mel, e nós produzimos, né? Produzimos também, né? Temos uma agroindústria de né, abater caprinos e ovinos, né? Produção de carne, né? Que fica localizado na região dos Inhamuns, e também produzimos derivados, né, derivados da castanha e do caju, então doces, a própria castanha caju, né, aqui próximo na região metropolitana de Fortaleza, em Chorozinho, né, e também produzimos derivados, né, da mandioca, né, seja farinha, mas também processamento né, de tapioca e assim por diante. E temos uma diversidade de outros tipos de produção também, né, aqui no Ceará e também a nível nacional. Como você já citou, produção de arroz, né, então, né, essa grande propaganda que foi feita, né, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Estamos também produzindo, Guilherme, importante quem está nos acompanhando, o MST já é o maior produtor de cacau orgânico do Brasil também, no extremo sul da Bahia. E também somos um dos maiores produtores, né, de café orgânico do Brasil, que fica localizado em Minas Gerais, então temos produção de café. Enfim, uma diversidade, né, bastante grande de produção, né. Vamos produzir até sorvete agora, orgânico, viu, Guilherme? Então, já teve uma amostra aí de sorvete orgânico na Feira Nacional. Em breve, a gente espera que aqui no Ceará também a gente possa ter o sorvete aí orgânico da reforma agrária produzido pelo MST. Nós temos uma produção diversa, né, muito grande, né, de produção, né, da agricultura familiar do MST no Brasil e aqui no Ceará também. Perfeito, Paulo. Inclusive, quando tiver pronto aí esse sorvete, dá um toque que eu vou querer comprar. Paulo, é o seguinte, vamos para o último bloco aí de perguntas, né? O papo, né, tá muito bom, né? E acho que eu espero que continue aí mais vezes, né? Porque, né, o Mesa de Debates se coloca aí a serviço aí do movimento para poder ajudar nessa batalha. E, Paulo, muito se fala, né, à direita, se fala muito da truculência do movimento, né? Mas em nenhum momento os crimes contra o MST, né, ou os crimes que aconteceram no campo, né, por parte dos latifundiários, por parte dos fazendeiros, muitas das vezes esses crimes são mal julgados, são prescritos, né?
fazem aí vista grossa aí para esses crimes e falam muito aí da suposta truculência, né, do MST. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses crimes que acontecem no campo. Agradeço a pergunta, Guilherme, para explicar. Primeiro, o MST é um movimento pacífico, né? Nós não somos um movimento truculento. Truculento é truculento é a bancada ruralista do agronegócio e o agronegócio, os latifundiários, né, que produzem violência no campo. Bom, tem uma série de crimes que, inclusive, a CPI deveria estar investigando, né? Primeiro, inclusive aqui no Ceará, é importante saber disso. Primeiro, é inadmissível, Guilherme, que em pleno século XXI nós ainda tenhamos no campo, no Brasil, não só no campo, mas como nós estamos, né, nos referindo à violência, aos crimes, né, cometidos por essa sanha do agronegócio e do latifúndio no campo, é inadmissível que ainda tenha trabalho escravo no Brasil. Né? E foi apresentada à sociedade brasileira uma série de empresas que estão cometendo trabalho escravo no Brasil. Segundo crime, Guilherme, é a destruição ambiental, né? A destruição ambiental que as empresas estão cometendo, né, contra a biodiversidade brasileira, contra o meio ambiente. Consequentemente, né, ainda um tema muito caro de crime, né, desse processo, né, de desenvolvimento avassalador e desenvolvimento desenfreado do agronegócio e do latifúndio, que é a questão da grilagem de terras, né, no nosso país. E, por outro lado, Guilherme, o próprio tema da violência no campo. Né? Eles ficam dizendo que o MST é um movimento violento, mas os dados da CPT, né, apontam que os conflitos de terra, né, e a violência no campo aumentou nesse último período. Essa violência não é produzida pelo MST. Essa violência é produzida pelos conflitos que o agronegócio e o latifúndio provocam no campo. Né? Vou te dar um exemplo aqui no Ceará, né, do companheiro Zé Maria do Tomé, um defensor do meio ambiente na Chapada do Apodi, que foi brutalmente assassinado pelo agronegócio daquela região em Limoeiro do Norte, e até hoje esse crime não foi resolvido. Né? Então esses crimes não podem ficar impunes. Esses crimes são cometidos pelo latifúndio, esses crimes são cometidos pelas empresas multinacionais que se instalam no Brasil, esses crimes são cometidos pelo agronegócio, esses crimes não são cometidos pelo MST. Esses crimes são cometidos pelo avanço da produção de conflitos agrários e conflitos sociais no campo brasileiro. Né? Então, é sobre esses crimes de violência, de grilagem de terra, de destruição do meio ambiente e também de envenenamento à sociedade brasileira que a CPI deveria estar investigando. E a sociedade brasileira deveria ter conhecimento. E não ao que os movimentos camponeses, especificamente o MST, faz, que é lutar pela terra, pela produção de alimento e pelo acesso ao conhecimento, né, para os camponeses e camponesas. Então, esses crimes do agronegócio e do latifúndio, Guilherme, são os crimes que deveriam estar sendo investigados na sociedade brasileira. Né? Perfeito, Paulo, concordo plenamente. E, Paulo, eu acho que eu tava conversando aqui com o João Alfredo, né, que foi relator na época da CPI da Terra, e eu tava comentando que é o seguinte, a necessidade de ter ações extraparlamentares, ou seja, ações de rua. Nesse meio período que a CPI ocorre, o MST vai propor algumas ações de rua, algumas ações aí em defesa, né, do movimento?
nós estamos convocando a sociedade brasileira a nos não só, Guilherme, a defender o MST, né, ir para as ruas ou se manifestar nas redes sociais, né, ou ir conhecer o MST, né, ou ir conhecer o MST, porque uma coisa é eu estar te comentando aqui sobre isso, outra coisa é ir numa cooperativa, numa agroindústria, numa feira, numa escola, né, numa rádio do MST, né, conhecer o MST a partir do que ele faz, né. Então, nós estamos, né, nesse processo de convocar a sociedade a nos defender, seja por mobilização social, né, seja por vivência em assentamentos do MST. Então, nós vamos estar organizando agora, inclusive, Guilherme, e aproveita aqui a oportunidade para propagandear, nós vamos estar realizando agora, durante todo o mês de junho, uma jornada nacional de vivência nos assentamentos do MST, em todo o Brasil, para que a sociedade possa ir conhecer um assentamento, e conhecer uma escola, e conhecer uma cooperativa, e conhecer uma agroindústria, e conhecer a vida real que o MST produz na sociedade, né? Então, nós vamos estar realizando durante todo esse período. E também estamos, né, convocando, inclusive, você faz parte desse processo, né, de dialogar com comunicadores, dialogar com blogueiros, né, com os comunicadores e comunicadoras, né, que, né, têm uma responsabilidade democrática com o país de fornecer a verdade para a sociedade, assim como o Mesa de Debates. Nós estamos fazendo isso, né, com todas as comunicações alternativas do Brasil, que acreditamos que é importante a sociedade brasileira ter conhecimento dessa outra narrativa. Assim como estamos, né, dentro do contexto, né, dentro do contexto também, né, estimulando esse processo, né, de mobilização. O MST não vai se intimidar com a CPI, tá certo, Guilherme? Porque nós não estamos cometendo nenhum crime contra a sociedade brasileira. Então, o MST não vai recuar na sua luta pela reforma agrária, não vai recuar na sua luta pela democratização do acesso à terra e não vai recuar na sua luta por justiça social e pela produção de alimentos. Então, existem várias formas de mobilização social da sociedade brasileira, seja pelas redes sociais, seja com mobilização, né, social, mobilização popular, seja aí conhecer os assentamentos do MST, e seja esse processo, né, de ir numa feira do MST, de conhecer a feira. Recentemente nós fizemos, né, uma bonita feira, e convido também a sociedade de Fortaleza, do Ceará, também a conhecer a nossa Feira da Reforma Agrária, que acontece no Centro Frei Humberto, que é o nosso centro de capacitação, né, da reforma agrária aqui no Ceará, para conhecer, né, a experiência que o MST produz. Então, existem diversas formas, né, Guilherme, da sociedade se envolver, apoiar o MST, o próprio MST, né, fazendo esse processo de mobilização. Então, quero deixar claro, né, para ti, para quem está nos acompanhando, que o MST seguirá fazendo lutas, porque é o nosso papel na sociedade brasileira, né, realizar a luta democrática pela reforma agrária e pela justiça social.
peço desculpas, tem problema aqui na minha internet, né? Ou pelo menos aqui no Google Chrome, né? Caiu, né? E retornei. Mas enfim, né? O bom que caiu aí no finalzinho, né? Da entrevista, quando a gente vai para a parte das considerações finais. Então, indo para as considerações finais, quero aqui agradecer a participação do Paulo Henrique. Gostei aqui do nosso papo e dizer que, novamente, reforçando que o movimento pode contar aí com mesa de debates aí para fazer essa disputa, né, que vai tá seguindo, né? Então, eu passo aqui a palavra novamente para o Paulo para fazer as considerações finais. Quero agradecer, Guilherme, a você, ao programa, né, Mesa de Debates, por, né, nos dar essa oportunidade de poder dialogar sobre esse tema tão importante, né, para quem está nos acompanhando, para a sociedade brasileira, que é debater as questões em torno da CPI, mas também explicar para quem está nos acompanhando qual a real função, né, do MST, o que o MST faz, o que o MST defende, o que o MST propaga na sociedade brasileira. Então, muitíssimo obrigado, né? Nós estamos à sua disposição também para outros debates, né? E estamos sempre à disposição, né, da comunicação alternativa, porque e lhe parabenizar também por essa importante iniciativa, né, que não é fácil, né? Você sabe que fazer comunicação alternativa no Brasil é sempre difícil, né? Então, parabenizar pelo trabalho também e o MST, né, se coloca à disposição também de você e estaremos sempre disponíveis para outras oportunidades. Grande abraço, Guilherme. Maravilha, então é isso aí, pessoal. Não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. Também segue a gente no Facebook e no TikTok e também no Instagram. E quem quiser contribua aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF e também, né, no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Primeira live sincera aqui. Falta um pouco mais tarde aí para trazer outros debates sobre outros temas. Então, um forte abraço e fui!